vocês, principalmente com o tema da palestra de hoje. Como sempre, dentro de uma perspectiva, uma abordagem séria, honesta e interessante. Lava Jato e o sistema financeiro global, ou também chamado de a abominação da desolação. É muito interessante. Publiquei em novembro de 2015 esse artigo que eu estou voltando nele hoje. Com algumas pequenas alterações. Quando tinha gente que ainda acreditava que as intenções do carnaval do combate à corrupção fosse em favor dos interesses da nação, no sentido amplo. O mais importante para a aliança, que eu chamo de aliança maldita, que é a que dirige a nação, que é a aliança entre a casta portuga-descendente e seus aliados eugenistas, diante da atual crise econômica gravíssima, nacional e internacional, nacional no contexto internacional. Então, o mais importante para essa casta e seus aliados continua sendo, desde aquela época, continua sendo esconder de cada trabalhador brasileiro pobre que este vem pagando injustamente as dívidas odiosas e astronômicas feitas, sobretudo, por dois principais elementos corruptores. Dois principais elementos corruptores. Por um lado, e principalmente, tal dívida foi feita e continua sendo monitorada pelos detentores do sistema financeiro e monetário internacional, o qual consiste, por uma outra abordagem, na abominação da desolação, e atua como a instituição social ou coletiva autônoma, mais poderosa e como elemento que corrompe políticos e altos funcionários e assim oprime, notadamente, os segmentos pobres trabalhadores. Por outro lado, essa dívida foi feita também por políticos corruptos e altos funcionários, notadamente aqueles ligados às finanças, igualmente corruptos e ligados ao controle das finanças do Estado, os quais agora atuam como mais que corruptos e já descaradamente como meros agentes em função dos interesses da abominação da desolação, ou seja, do sistema monetário e financeiro. Isto é, agente dos detentores do sistema financeiro e monetário internacional e também dos seus guardiões, os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, enfim, os países que compõem o centro motor do sistema capitalista e onde os cobradores, os emprestadores e cobradores internacionais dessas usuras, né? Dessas usuras, porque agora estão cobrando só os juros, emprestou, viu que não tem mais condição de pagar, aí continua cobrando os juros. Então, onde eles têm suas bases principais, é o centro dinâmico do sistema capitalista. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e os demais. Hoje, no mundo globalizado, cada indivíduo se submete e ele adora, mas por temor e incondicionalmente, tal poderosa abominação, pois o poderoso sistema financeiro monetário autônomo
e unificado globalmente, assim se coloca como objeto de adoração. Ou ele se coloca no lugar santo, né? Mas por temor. Os indivíduos estão subordinados ao sistema financeiro, então, e seus agentes, né? E então, eles adoram por temor, né? Não por amor. Então, eles adoram, esse sistema, ele se coloca como que no lugar santo, ou seja, um lugar de adoração, onde deveria estar o Criador de todas as coisas, isto é, as forças de trabalho, que é quem cria valor, né? São as forças de trabalho, são os segmentos trabalhadores que criam as coisas. A abominação da desolação está hoje no lugar santo e assim oprime e causa muitos sofrimentos e males, notadamente sobre os segmentos pobres trabalhadores. Ela vem conduzindo a humanidade para uma ruptura dessa crise, ou seja, uma transformação abrupta, um caos social e ecológico nunca antes ocorrido na humanidade, conforme Jesus previu que ocorreria por ocasião da sua segunda vinda. Diz ele: quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, uma parte, Daniel observou no seu contexto internacional da sua época, esse sistema financeiro gerido pelo Império Macedônio. Os reis macedônios eram donos dos bancos e funcionava dessa mesma forma, empréstimo, né? E as pessoas acabavam se transformando muitas vezes em escravo por dívida e, de qualquer forma, a opressão utilizada por eles. Então, é isso que Jesus está falando. Então, quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Então, Jesus está se remontando a lá Daniel, sistema financeiro e monetário daquela época, oprimindo os trabalhadores, não só os trabalhadores da Judéia, de todo mundo em que o grande império macedônio dominava, com seus diversos divisões. Então ele fala, quando estiver no lugar santo, assim como naquela época, acontecia a mesma coisa, né? O sistema é poderoso, tinha todo o poder do rei com seus exércitos, né? E oprimia as pessoas. E as pessoas eram obrigadas, se submetia e adorava, ou seja, tinha que conviver com ele. E adorava, sim, porque não tinha como reagir, né? Então, adorava por temor. Então, continua Jesus falando. Quando essa abominação estiver instalada no lugar santo, ou seja, com tamanho poder que passa a ser adorado por temor pelos indivíduos, ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naquele dia, pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Consulta isso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15, e também no versículo 19 a 22. Qual o segredo do carnaval de combate à corrupção que nós estamos vendo aí hoje? Estamos assistindo diferentes carros alegóricos, fazendo um paralelo com o carnaval, aqueles desfiles, ou seja, carros alegóricos, entre aspas, ou seja, tipos de corruptos e de corrupções
que não era imaginável, né? O valor, inclusive, de corrupção que eles estão fazendo. Então, eles vêm desfilando como aqueles carros alegóricos que desfilam lá no Sambódromo, ou seja, sendo apresentados no corruptódromo, que consiste no país da corrupção. O país da corrupção, qual é? O Brasil. Ele hoje, você pode dizer que é um corruptódromo, né? Ele tem um desfile de todo dia, bate isso em todos os meios de comunicação, né? E desde o início as pessoas acreditavam que isso era por interesses da nação. Mas não vamos ver que a coisa não é bem assim. Esse desfile, é como se fosse um martelo, todo dia, o dia todo falando sobre que prendeu fulano, prendeu cicrano, né? Então, ora, todos nós sabemos o motivo que levou o maior guardião, ou seja, os Estados Unidos, dos grandes banqueiros internacionais, a converter-se milagrosamente. E agora arvorar-se paladino internacional contra a corrupção. Então foi uma conversão milagrosa, né? Porque todo mundo sabe que todos sabem que os Estados Unidos são conhecidos notoriamente como corruptores planetários. Toda a religião do mundo que ele podia corromper lá um sistema político para apanhar empréstimo para ele de olho nas reservas naturais desses países, é o petróleo, minério, outro tipo de minério. Então, todo mundo sabe isso. É aqui nas Américas, na África, em tudo quanto é lugar, onde que ele tinha acesso. Então, isso é notório, né? Eles corrompiam altos funcionários, políticos, empresários da mídia local, para fazer a cabeça da opinião pública em favor dele. E outros setores, sobretudo em países subdesenvolvidos como o Brasil, que é ainda hoje, né? Sabemos que os agentes dos Estados Unidos, enquanto corruptores planetários e guardiões do sistema monetário e financeiro internacional, sempre atuaram e tiveram como objetivo a apropriação a ser feita pelos detentores do sistema financeiro. Sempre apropriaram dos setores estratégicos e lucrativos dos países subdesenvolvidos, exemplo do Brasil. Então, o sistema financeiro está de olho, permanece sempre de olho com esses setores estratégicos e lucrativos, né? Minério, petróleo e tudo isso. Agora está indo a aeroportos, portos, estrada, tudo está sendo privatizado, e o sistema financeiro principalmente quem está por trás, abocanhando todo esse setor estratégico e lucrativo das nações. Por exemplo, a abominação vem se apropriando de recursos naturais, como o Vale do Rio Doce, a Amazonas, eles estão agora querendo penetrar mais ainda na Amazônia, mas já pegaram um bocado de portos, aeroportos, estradas, e a força de trabalho do trabalhador brasileiro, etc. De nações desenvolvidas e subdesenvolvidas como o Brasil, cujos detentores do poder são frouxos e corruptos, ao exemplo da casta portuga-descendente e seus aliados eugenistas. Eles só pensam nele, ele não tem identidade, espírito e corpo com a nação, com o povo, né? Com a massa pobre trabalhadora, notadamente mestiços, negros, mesmo branco próprio. Eles só veem os interesses deles. Você vê esses roubos que eles fazem, né? Os vagabundos de colarinho branco, coisa absurda. Ele está vendo a dificuldade do povo, mas não se sensibiliza. Ele não tem nenhuma identidade com o povo. Então, para realizar os referidos objetivos, né, se apropriar dos setores lucrativos, e principalmente estratégicos, tais agentes sempre operaram direta
ou indiretamente, através de políticos, funcionários e empresários corruptos, né? Com diversos modos de falcatruas. Desse modo, os detentores do sistema financeiro e monetário internacional oferecem e fecham contratos de empréstimos odiosos e fraudulentos, né? O empréstimo, esse termo odioso para esses empréstimos, ela tem uma significação jurídica a nível internacional que eu vou falar mais à frente. Assim também, os detentores de tal sistema financeiro político financiam políticos corruptos para impulsionar a privatização de setores estratégicos e lugares criativos, tipo Vale do Rio 12, setores da Amazônia, portos, aeroportos, isso tudo que a gente... E outras falcatruas desse gênero. Agora, pasmem, os Estados Unidos arvoram-se paladinos contra a corrupção, a conversão espantosa, né? Só o milagre de Mamon, o deus deles, né? Que é o deus do enriquecimento. Só pode ser um milagre desse Mamon. Eles se arvoraram. Agora, paladinos contra a corrupção. Veja o caso do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que investigara e solicitara às autoridades suíças a prisão de dirigentes corruptos da FIFA, o caso em tramitação na Suprema Corte de Nova York, nos Estados Unidos, contra o corrupto Paulo Maluf, que exerce o cargo de deputado federal no Brasil. E outros mais recentes que nós estamos aí vendo, que não para um atrás do outro. Com a tal conversão milagrosa, os Estados Unidos estão mandando, obviamente, um recado para os corruptócratas, né? Os políticos corruptos do Brasil, no caso, mas aí para todo mundo onde que ele domina. No sentido, eu estou mandando um recado no sentido deles atuarem voltados para a contenção de gastos com o orçamento público. Pô, parece uma coisa muito boa, né? Uma boa intenção. Ele se converteu mesmo. Agora, eles não são mais os corruptores planetários. Agora ele está preocupado. Nada disso, né? Nada disso. Eles estão preocupados que que os corruptos façam uma contenção de gastos com o orçamento público. A exemplo do que os políticos corruptos do Brasil estão fazendo, nós estamos vendo aí, né? Estão fazendo uma contenção, cortando benefícios de trabalhadores, cortando isso e aquilo. Na mesma direção da conversão milagrosa, os Estados Unidos vêm impulsionando agentes do judiciário no sentido de atuarem também em função de conter o roubo, né? Isso é roubo, desvio de dinheiro público, o saque em cima dos cofres públicos que vem ocorrendo aí, e nós estamos vendo a ação da Lava Jato nesse sentido. Então, a orientação feita pelos Estados Unidos. Né? Então, é muito bom, né, você conter os gastos públicos e ainda combate a corrupção. Né? Agora, note, o objetivo principal de tudo isso consiste única e exclusivamente em reservar e concentrar os recursos do país para o pagamento da enorme dívida odiosa, a dívida pública, mas a dívida externa, né? A dívida pública, que se chama de pública, grande parte dela é devida a bancos estrangeiros. Então, ou melhor, para o pagamento de usuras são juros indevidos, né? Usuras são juros indevidos da dívida odiosa, pública externa. Pagamento de usuras essas em favor dos banqueiros internacionais, ou seja, em favor da abominação da desolação, que assim mantém segmentos trabalhadores no limite da miséria. Desemprego, fome, através de
corte dos direitos trabalhistas, desemprego, fome, má assistência na área de saúde, na educação e vai por aí afora. Em razão da sua grande dimensão e da crise econômica que assola tanto a economia global como a nacional, o principal da dívida é inquestionavelmente impagável. É impagável o principal da dívida. Né? E mais, o interesse maior, tanto dos corruptores, ou seja, do sistema financeiro internacional, e detentores, né, desse sistema, como dos políticos e altos funcionários corruptos, que continuam atuando nesse sentido, né, consiste, na verdade, no contínuo recebimento de usuras, ou pagamento. O Brasil paga e o sistema financeiro internacional recebe as usuras, ou seja, os juros indevidos. Isso é o que se chama de rolagem da dívida, né? O pior de tudo isso recai sobre os segmentos de trabalhadores pobres, pois, para a abominação da desolação, isto é, o sistema financeiro e monetário internacional, conter esses segmentos próprios nos limites da miséria, esse sistema emprega, através de seus prepostos, a violência e chacina, notadamente nos bairros residenciais de trabalhadores pobres, cuja mídia controladora e controlada por essa abominação, maquiavelicamente rotula esses bairros de trabalhadores, ele rotula de favela, comunidade e outras coisas do gênero, mas com conotação negativa, a fim de impingir e propagar falsamente a ideia de criminalização relativa aos bairros pobres de trabalhadores. Esconder de cada brasileiro pobre e sofredor o fato dele vir pagando uma astronômica dívida que alça em torno de 5 trilhões de reais, hoje consiste na mais importante, a coisa mais importante para a aliança maldita. Ou seja, a casta portuguesa tem seus aliados eugenistas, quem tem o poder na mão realmente, que efetivamente detém o poder militar e o judiciário e dirige a nação. A verdade é essa. Na verdade, o desemprego, a fome, a violência, a má assistência na área da saúde, da educação e coisas do gênero, não são prioridades para a referida aliança maldita e seus políticos corruptos, tanto os da corda da direita como os da corda de esquerda. Muitos desses comprometidos com a tal dívida odiosa. De alguma forma, muitos desses colaboraram com isso e ganharam alguma coisa em torno. Então, a dívida odiosa, ela significa o seguinte: à luz da lei internacional, dívida odiosa é uma teoria legal que sustenta que a dívida nacional incorrida por um regime político com propósitos que não servem aos interesses de uma nação não deve ser compulsória. Portanto, segundo esta doutrina, tais dívidas são consideradas como dívidas pessoais de um regime que nelas incorreu, e não dívida do Estado. Quando se fala do Estado, é do povo. Não, é desse pessoal que estava lá, esses corruptos que pegaram o dinheiro, levaram a propina, né? Então ele tem que ser entregue aí aos banqueiros corruptores e eles que resolvam o problema entre eles. Não é o povo que tem que pagar essa dívida. Em alguns aspectos,
esse conceito é análogo à invalidez de um contrato assinado sob coerção. É uma situação semelhante. O povo está sendo coagido por uma ditadura civil ou militar, né? Uma ditadura que faz essas dívidas odiosas, né? que aí definem como odiosa, ou seja, ilegítima. Então, é esse governo que tem que pagar essa dívida. São os elementos que estavam ali que tem que pagar essa dívida. Então, essa é a definição de dívida odiosa. É por isso que eu uso muito esse termo aqui. A dívida odiosa, porque esse termo tem um respaldo legal a nível internacional que já foi usado por alguns países. A astronômica dívida em tela foi contraída por políticos corruptos em favor deles próprios e da referida aliança, que controla os bancos nacionais e também em favor da abominação da desolação. Eles contraíram essa dívida em favor deles próprios e para beneficiar também o sistema financeiro e monetário internacional. Determinados bancos, agentes financeiros que atuam nessa área. Então, esconder tal coisa de cada brasileiro, de cada pessoa do povo, hoje consiste na coisa mais importante, no entendimento dos membros da referida aliança e dos seus políticos, tanto da corda da direita como da corda da esquerda, quando ainda estava aí no poder, muitos deles comprometidos, inclusive, com essa dívida odiosa. Então é importante encobrir isso do povo. Está aí porque eles ficaram durante muito tempo com aquela lenga-lenga de esquerda-direita, impeachment ou não impeachment, Agora eles estão aí com a encenação do combate à corrupção, Então está aquele todo dia na televisão, Mas a finalidade nós já vimos e vamos reiterar. A maldita aliança esconde de cada brasileiro pobre e sofredor o fato dele vir pagando uma astronômica dívida odiosa, porque essa aliança receia que o pagador, e o segmento pobre trabalhador da dívida, se revolte, em razão dessa dívida ser odiosa, entre aspas, é aquele sentido jurídico internacional que eu acabei de falar. Ou seja, uma dívida ilegítima. E também se revolve também em razão do sofrimento e o pagamento dessa dívida, que o pagamento dessa dívida odiosa e ilegítima lhe impõe arrocho salarial, corte dos seus direitos trabalhistas e tudo mais. Pois a maldita aliança receia que o pobre trabalhador e pagador da dívida exija justiça, auditoria soberana, rigorosa e transparente da dívida odiosa, tanto interna como externa. Eles não querem falar nisso, de jeito não. E se fizer, é pior ainda, que eles vão fazer do jeito que eles conhecem muito bem, Vão simplesmente justificar que está tudo certo, para encobrir os corruptos daqui que levaram a propina e encobrir também o interesse dos banqueiros corruptores. A referida aliança maldita receia também a punição rigorosa que caberia para aqueles políticos corruptos e os favorecidos com a dívida odiosa, pois esta transgressão odiosa consiste num crime mais que odioso. Haja vista a abominável e desoladora condição de miséria que ela vem que ela e o sistema da dívida, vem causando, segundo uma perspectiva mais ampla, não só sobre os trabalhadores brasileiros, mas na humanidade em geral. O sistema financeiro está unificado globalmente,
Então, portanto, ele está oprimindo todos os trabalhadores brasileiros, todos os trabalhadores no mundo todo, e esses trabalhadores estão, por coação, né, adorando a abominação da desolação, ou seja, o sistema financeiro internacional. Quase todo trabalhador agora está pagando lá usuras absurdas para esse sistema, né, e depende dele completamente. Então, encerro aqui essa palestra, né, e vamos ter outros ainda nesse tema. E eu aqui agradeço a atenção de vocês, né, e justiça e paz para todos nós que estamos sob essa grande opressão da abominação da desolação, ou seja, do sistema financeiro e monetário internacional, unificado globalmente.